com informações do Guarani. O Bugre tem um jogo importante aí pela frente, joga fora de casa, vai pegar no Náutico. O Bugre, vem na tela. A maior dúvida do torcedor bugrino nos últimos dias é se Regis vai ou não viajar com a equipe para Recife para o próximo duelo contra o Náutico. Mas pode ficar tranquilo que a tendência é que o meia seja relacionado. Mesmo assim, Daniel Paulista pode optar por deixar o jogador no banco no início da partida, já que Regis precisa recuperar um pouco da condição física. Caso opte pela titularidade do meia, o técnico pode colocar o jogador ao lado de Andrigo no meio-campo. Mas para isso acontecer, Daniel Paulista terá que sacrificar um jogador do trio de ataque, que atualmente é composto por Júlio César, Bruno Sávio e Lucão do Break. Em relação à equipe que vai entrar em campo, uma mudança é certa. A entrada de Carlão no lugar de Ronaldo Alves, que levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Situação essa que já virou rotina no Guarani. Com 63 cartões, o Bugre é a equipe mais indisciplinada da Série B. Foram 60 amarelos e 3 vermelhos na conta. Em todas as rodadas disputadas até agora, o Guarani levou pelo menos um cartão em cada uma. Situação que é bastante comentada durante as entrevistas bugrinas. Infelizmente é um dado que nós temos que melhorar, nós assumimos isso, mas infelizmente aconteceu. Vamos procurar nos jogos futuros tentar diminuir esses números de cartões, principalmente os cartões fruto de reclamações, de situações que fogem um pouco da alçada da prática do futebol, para que a gente não venha a sofrer tantos jogadores fora por causa desse tipo de condição. Como a gente joga, que eu falei antes, de jogar como se fosse uma final todos os jogos, a gente não sabe quando que vão tomar um amarelo ou não, às vezes até a gente acaba levando esse amarelo porque merecia, mas muitas vezes também não. Então, o nosso time não pode deixar de fazer uma falta, seja lá na frente, seja lá atrás, que pode resultar num gol, porque o cara está pensando em jogar o próximo jogo. Duas novidades treinaram ontem com a equipe no Brinco de Ouro. O goleiro Arthur Gás e o lateral direito Samuel Santos estavam presentes no treinamento, mesmo sem serem anunciados oficialmente. A tendência é que os jogadores sejam oficializados somente quando as documentações estiverem prontas. Bom, vamos debater aqui o Guarani. Antes, quero mandar um grande abraço para Evelyn Emily, que hoje está completando o aniversário. Parabéns, Emanuele, e também para Izzy. Elas estão assistindo o nosso programa lá no Estação Proença, em Campinas. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência a todos com a televisão ligada. Você está aí em casa, quer se divertir e compartilhar muito com uma rede novinha para navegar na internet mais rápida do Brasil? Vem para o Prezão da Claro. O Prezão da Claro agora tem Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos com certificado para você aprender e se profissionalizar em diversas áreas. E o melhor, sem descontar nada da sua internet. Tem curso de maquiagem, costura, corte de cabelo, jardinagem, pedreiro, cozinha, penteados, manicure e pedicure e muitos outros para acessar de onde quiser. E você ainda tem 12 GB de internet com WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas. E acesso ao conteúdo do Descomplica para quem quer estudar muito para o vestibular. Tudo isso sem pagar nada a mais e sem descontar da internet também, por apenas R$ 29,99 no chip mais recarga por 30 dias e com o primeiro 5G do Brasil. Tá aí esperando o quê? Prezão nesse celular. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Ô, Gleger, só um comentário rápido a respeito desta questão de cartões. O Andrigo justificou dizendo que o Guarani disputa o campeonato inteiro, toda a partida, como se fosse uma decisão. Há uma intensidade muito forte, mas o Guarani, além disso, que é verdade isso que está acontecendo, né? O Guarani tem o maior ataque da competição, o melhor ataque com 32 gols, mas também está tomando muitos cartões bobos por reclamação,
ou faltas bobas ali no meio do campo que não ia provocar nenhum prejuízo técnico para o time do Guarani, né? Olha, Batista, essa situação dos cartões aí realmente é preocupante. Mas o Guarani faz uma bela campanha, tem o melhor ataque da competição. Eu concordo ali com o Andrigo, às vezes é pela intensidade do time, às vezes é pela estratégia de jogo, pelas características dos jogadores. O problema é que a coisa está encaixada, está dando certo. Né? É preocupante? Claro. Tem que diminuir? Concordo. Mas isso é o time do Guarani, que está muito bem e está brigando por uma das vagas, está brigando lá em cima na tabela. Né? Então não dá para ficar só incriminando, está tomando muito cartão. Isso daí eu acho que é arrumar uma desculpa, né, para achar algum defeito no time. Que, claro e óbvio, que o importante é você olhar a tabela. Isso é o que eu penso, sempre pensei isso. Dá para diminuir a questão dos cartões, como você disse, reclamação, faltas bobas? Sim, claro, dá para diminuir. Teve, inclusive, eu acho que foi a expulsão do Thales, se eu não me engano, que foi por reclamação, pô. Aí, isso daí eu acho que tem que ser resolvido internamente. E essa aí do goleiro? Essa aí também. Essa também. E essa outra do zagueiro que não ia jogar contra o Náutico e provocou? Não, mas aí provocou, Tigrão. Mas tá na estatística. Estratégia de jogo. Tá na estatística. Então. Mas aí o que acontece? Foi mal o Ronaldo Alves não fazer isso? Eu acho que foi inteligente. Foi inteligente. Então, quer dizer... Só estou dizendo que sobe o número. Exatamente, sobe o número. Mas, se nós olharmos a tabela, né, dá para ficar preocupado com o cartão? Eu acho que tem que sim ser conversado e diminuir um pouco. Mas acho que esse não é o ponto-chave de toda a situação, não. Eu vejo assim, só para arrematar, apesar da pergunta não ter sido diretamente direcionada a mim, mas só para opinar também. Existe cartão e cartão, né? Tem cartão que o cara tem que ser aplaudido e tem cartão que ele tem que tomar cintada. Esse aí, inclusive, é um... Esse é um deles, ó. Pô, já tá com a bola. Já tomou a falta, você vai dar um pontapé no cara para tomar vermelho? Vai dar um coice, sei lá, coisa do gênero? Bidu e Rodrigo Andrade se pegam antes do derby. O jogo já acabou. Os dois trocam socos. Vão os dois expulsos. Como é que nós vamos justificar? Tá na estatística aí. Tá nela. Aliás, esse daí foi no Paulista, né? Então... eu acho que dá para dar uma melhorada. Agora, cartão providencial, cartão técnico, de falta técnica, para evitar um gol, para coibir um contra-ataque fatal, eu acho que tem que ser compreendido. Agora, é só separar, né? Mostra todos os cartões para o elenco e fala assim, ô fulano, ó, você está com 6. Dos 6, 4 são plausíveis e 2 bobos. Tá tudo certo, beleza, muito obrigado. Tiver mais cartão bobo, vai doer no bolso. Você vai ver como é que diminui tudo isso daí. Isso aí tem que ser no começo do campeonato. Tem que... Você sabe que na minha época era assim, né, Batista? Para os jogadores, né? Eles entram na competição sabendo que se tomar cartão bobo, reclamação, falta besta, sem sentido, vai doer no bolso, né? Já coloca lá um percentual do salário, sei lá se é possível também, porque a gente começa a falar coisas aqui... Aí esbarra numa série de problemas. É a lei Pelé, é a lei trabalhista, é a lei não sei das quantas. Tem a questão depois do processo, caso o clube não faça direito. Aí depois o jogador sai e entra na justiça contra o clube. Então tem uma série de fatores que às vezes não dá para fazer aquilo que a gente imagina. Se tiver previsto no contrato, por exemplo, para descontar do direito de imagem, que é nota PJ... Se tiver previsto como cláusula, é legal. Na minha época, sabe o que era feito? A caixinha, pô. Nem sei se hoje ainda existe caixinha, né? Mas tinha a caixinha. Ó, cartão amarelo, independente, tá? Independente se foi providencial ou não, mas era na caixinha. Ó, tomou cartão amarelo, vai ter que pagar 150 pila aí, tá? Ó, vermelho é o dobro, é 300. Né? E aí ia juntando dinheiro. Então, a caixinha dá para fazer isso. A FIFA mete uma multa pesadíssima na Copa do Mundo por cartão. Na Libertadores, a Comebol. $100. Pô, $100, mas é cara. o clube que paga. É 500. Mas é o clube, então. É isso que eu estou dizendo, é o clube. Mas existem mecanismos legais para ele repassar isso para o jogador. Então, $100 hoje, 5,22, 522 pilas. Pô, se eu tomar uma multa dessa por tomar um cartão, eu pratico suicídio. Júlio Nascimento, se quiser opinar também sobre essa questão do cartão, mas
Entrando também aí já na montagem do time, não tem o Ronaldo Alves, motivo o cartão, mas ele não jogaria de qualquer jeito, né? Por questões contratuais, ele pertence ao Náutico, e também informações do adversário do Guarani. Bom, Batista, em relação aos cartões, eu só concordaria com o Andrigo e com o Gleger se tivesse duas estatísticas positivas. O time sofresse menos gols, o que não aconteceu, e se o time fosse mais efetivo em evitar perigos ao adversário, o que também não acontece. O Guarani é o líder em cartões durante a Série B, mas o top 10 é o time que mais sofreu gols. 26 gols não tem como ser uma média aceitável, ou seja, falta técnica para evitar gol, não sei se cabe muito nesse Guarani, porque o Guarani está entre os times que menos desarma, menos recupera a bola, está entre os times que mais sofre ataques dos adversários e sofreu 26 gols, né? Ou seja, essa de falta tática acho que não encaixa muito. Até o Gleger falou, é buscar um defeito num time que não tem. Eu acho que o Guarani não é um time perfeito, muito pelo contrário. Eu acho que o ataque é muito bom, é o que eu gosto nesse Guarani, mas a defesa não me agrada muito não. Acho que é um time que defensivamente ainda apresenta muitos defeitos. Eu prefiro times que resolvam ofensivamente. Acho que a estratégia do Guarani é boa, mas defensivamente o Guarani não me agrada não. Ô Batista, só em cima disso é o seguinte, nós vimos aqui o Guarani, acho que foram 2 anos seguidos, né? E acredito eu que não estavam nem nessas estatísticas e questões de cartão, e o Guarani lá embaixo, com dificuldade tremenda para escapar do rebaixamento. E hoje, o Guarani tudo bem. Eu acho que estatística vale muito, dá para ter alguns números, dá para ter um planejamento, né? Mas o que nós temos que analisar, o que eu analiso, é a tabela. Hoje o Guarani, tudo bem, tá tomando muitos gols, tá tomando muitos cartões, não sei, mas o Guarani está a 2 pontos do G4, brigando por uma das vagas. Então, é assim... Poderia estar melhor, né? Se a defesa funcionasse. Mas Júlio, mas a questão não é essa. A questão é que nós temos que analisar a tabela. A questão então, poderia estar melhor? Se o ataque está funcionando, a defesa não, a falta de equilíbrio é onde? É a competição. O Cruzeiro também poderia estar melhor se tivesse tudo em dia lá. Entendeu? Não, se tivesse um negócio melhor. Então, o Guarani é o único time que, ganhando de 2-0, a torcida fica preocupada em sofrer gols. Se isso não é um motivo para corrigir o sistema defensivo, eu não sei o que é. A questão não é essa. O que eu estou dizendo é que o Guarani ficar em cima de estatística, legal. Nós não falávamos isso nos 2 anos passados. E o Guarani brigou para não cair. E nós estamos falando hoje que o Guarani é 2 pontos do G4. Então é por isso que eu acho que isso daí sei lá, não concordo. Eu acho que nós temos que analisar a tabela e a competição que vem fazendo o Guarani. É isso que nós vamos ver. Tá bom, senão vou dar uma luva de boxe para os dois aqui. Já vão sair pra porrada no ar aqui. Jamais, o Júlio é meu parceiro, pô. O Júlio é meu parceiro, tá louco. Quais são os desfalques do Náutico? O principal desfalque é o Vinícius, né, Batista? Ele foi expulso no último jogo do Náutico. O Vinícius é o protagonista desse time do técnico Marcelo Chamusca, que já não conta com jogadores importantes como o Chiesa. Então é um time que vem bem modificado, tem passado por alguns problemas financeiros também. O Chamusca está pensando bastante sobre como montar esse Náutico para enfrentar o Guarani no sábado. 4 jogos sem vencer em casa o Náutico. Guarani tem nada a ver com isso, tem que ir lá e quebrar a castanha do Náutico, é jogo importante. O Náutico, nem quando estava liderando, era melhor, tecnicamente falando, do que o Guarani. Tem lá alguns jogadores importantes, interessantes, e esse desfalque é o Vinícius. Esse desfalque é importante. É muito bom jogador. Esse cara é bom jogador. Do time que jogou aqui e ganhou o jogo, o Náutico tinha o Eric. Foi embora, foi negociado. O Náutico tinha o Chiesa. Ótimo jogador, veterano ainda, mas mete gol. Ronaldo. O Náutico tinha como é que chama esse aí que está suspenso aí, Júlio? Vinícius. Inclusive fez o gol. Bom jogador. Né? Bom jogador. Então você pega esses 3, não é brincadeira não, é muita coisa. O Giancarlo, ou Jean Carlos, ex-Palmeiras, o 10 do Náutico, a bola parada, canhoto, preciso, ele também não é nem a sombra daquele jogador que esteve aqui no primeiro turno. Não porque ele não queira jogar, ele se machucou. Ele ficou um longo período inativo, ele está readquirindo ainda. Então, esses desfalques e essas alterações inevitáveis, né, que o Náutico veio sofrendo, custaram o emprego do Hélio. Custaram o emprego do Hélio dos Anjos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas antes, dá uma olhada aqui na classificação, colocar a primeira parte, a primeira página onde está o Guarani, 7º colocado aí, ó. 1 ponto.
Coritiba 42, CRB 40, Goiás 38, Botafogo 35, os 4 primeiros colocados. Sampaio Corrêa é o quinto com 34, mesma pontuação do Náutico. Só perde no critério de desempate. E aí já vem o Guarani com 33, o Avaí é o 8º colocado também, 33. Metal esfregando em metal? Vou fazer uma pergunta aqui para deixar o Júlio feliz da vida, alegre, contente, assim, sorridente. Você acha que pelo fato do Guarani estar a apenas 1 ponto do Náutico, 33 a 34, poderíamos dizer que é um jogo de 6 pontos, Batista? Sim, com certeza. Poderíamos, Tigrão. A CBF mudou a regra. O Guarani se vencer, ele não vai para 35, não. Tá azedo hoje, tá azedo. Vai ter mais 6 pontos na tabela. Tá azedo hoje, calma, Júlio, calma. Tá azedo. Menino jovem, bonito, uma vida pela frente. Tá bom, mas não se... Olha, essa expressão jogo de 6 pontos, ela só vale quando os 2 times têm a mesma pontuação. Não concordo. Porque aí ele deixa de ganhar 3 e o adversário ganha 3. Aí, o que vai acontecer? 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. Abre 6 pontos. Os 3 que ele deixou de ganhar e os 3 então poderíamos dizer, eu que gosto de matemática, que é um jogo de 5 pontos. A pergunta começa com você, Júlio. O Marcos Luiz deu uma informação ontem de que o Júlio César pode ser preterido para a entrada do Regis. O Regis entraria no lugar do Júlio César, com a manutenção do Bruno Sávio pela direita, beiradeando o campo, e o Lucão centralizado. O que você acha disso? Pois é, Batista, foi uma possibilidade bastante discutida, né? Não muito aceitada, inclusive, ontem nos debates da Rádio Bandeirantes, mas o Marquinhos hoje atualizou essa informação, já dizendo que a tendência é que a base do Guarani sábado seja a mesma base do time que venceu o Operário na última rodada, só com a mudança, né, do Carlão na vaga do Ronaldo Alves, mas com o Regis no banco, o que eu acho um reforço muito grande para a sequência do Guarani. Acho que o Regis vai ajudar muito o Guarani nesses próximos jogos, porque o Andrigo vem oscilando, mas o ataque deve ser mantido mesmo com esse trio Lucão, Júlio César e Bruno Sávio, que foi um trio que em determinado momento da temporada rendeu, e a gente espera que repita a boa atuação da partida contra o Operário. Não vai dar tempo para debater, mas se fizesse isso, o treinador acertaria ou não, hein, Tigrão? Eu vou responder da seguinte maneira, eu não faria isso nem sob tortura. E para você, Gleger? Se mantiver isso aí? Não, se ele fizesse essa hipótese... Não, se ele fizesse essa hipótese... começar a correr, sacando o Júlio. Se liga, Gleger. Não, eu tava viajando aqui, mas eu acho que ele acerta em manter o mesmo time. É isso aí que tem que ser feito. Acerta, porque o time jogou muito bem contra o Operário. O Gleger tá preocupado. Tô preocupado que eu vou jogar contra o Palmeiras. Informação que o Palmeiras... O Master do Palmeiras é um timaço. Acabei de receber aqui, ó. Ele tomar lá. Sábado, 3 da tarde, Corinthians e Palmeiras no Master. Batista. Goleiro do Corinthians é o Gleger. E eu vi agora aqui, que eu não queria ver, mas ele estava virado para cá, ele passando um zap para Juliana, dizendo assim, de hoje para frente, se você fizer frango, eu não como em casa.